Bom dia. Eu fui convidada para participar do 13º Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social, o ANEDS, em Florianópolis, que ocorrerá neste dia 16 a 19 de agosto de 2016. Meu nome é Aline de Oliveira Bautista, eu sou especialista em ordenação territorial e meio ambiente pela Universidade de Valência, Espanha. Sou auditora fiscal estadual, contabilista, especialista em direito tributário pelo IBET, arquiteta e urbanista pelo UNB, holista pela Unipaz e sou filha do já falecido eminente professor Bautista Vidal, PhD em Física Nuclear por Stanford, nos Estados Unidos, criador do Proálcool, 3 vezes secretário de Indústria e Comércio. O título da minha fala é A Verdade vos libertará da alienação destruidora. Bom dia, senhoras e senhores. Estou gravando devido à impossibilidade de estar presente por problemas logísticos. Cumprimento a todos com todo o meu carinho. Infelizmente, não posso estar fisicamente, mas como eu disse, estou gravando para poder deixar essa pegada neste caminhar que é a vida e passar um pouco do que eu tenho aprendido, do que eu aprendi com meu pai para vocês. Fiquei muito comovida com este convite em razão de ser filha de Bautista Vidal, um gigante que dedicou sua vida ao desenvolvimento nacional, especialmente centrado na questão energética, tecnológica e social, tema deste encontro. Meu pai se formou em engenharia, como vocês, fez doutorado em física nuclear e aos 34 anos foi o primeiro secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Brasil, na Bahia. Chefiou por 3 vezes a Secretaria de Tecnologia Industrial e foi o principal responsável pela implantação do Programa Nacional do Álcool. Participou de conselhos nacionais das áreas industrial, ciência e tecnologia, meio ambiente e educação, tendo fundado mais de 30 instituições nestes setores. Recebeu inúmeros prêmios e medalhas no Brasil e no exterior, autor premiado. Seu livro de Estado Servil à Nação Soberana recebeu o prêmio Casagrande Senzala de Interpretação da Cultura Brasileira no final de 87, início de 88. Deixou 10 livros publicados, inúmeros trabalhos e artigos, muitas entrevistas que os senhores podem encontrar na internet apenas colocando no Google Bautista Vidal. Foi um grande lutador das causas nacionais e passou seus últimos anos de vida em campanha cívica pela libertação nacional, participando de inúmeros congressos e encontros como esse. Vou tentar aqui e agora fazer uma breve fala através de quem me ouve, com o objetivo de descontaminar, entre aspas, com as ideias deste homem. Desejo que seu pensamento se viralize de boca em boca e pelas redes sociais, já que isso é impossível pelas grandes mídias, todas vinculadas a interesses que nada têm a ver com o desenvolvimento nacional, apesar de assim fazerem parecer. Senhoras e senhores, meu pai deixou alguns ensinamentos básicos que agora passo a vocês como quem passa um talismã que deve ser transmitido por todos aqueles que pensam na coletividade e não apenas em seus interesses pessoais. Em primeiro lugar, Bautista Vidal me ensinou com seu exemplo que o sentido da vida é ser útil aos semelhantes. Lutou por uma América Latina solidária. Sofria ao ver crianças passarem fome, malnutridas em um país com capacidade para alimentar o mundo. Eu nunca vi uma pessoa se emocionar tanto, chorar com tanta facilidade e se enraivecer com igual facilidade também, frente aos absurdos e aos abusos e ao sofrimento que o povo brasileiro sofre. Escreveu sobre como e por que se formou a subjugação tecnológica, econômica e cultural de nosso povo. Relatou em seus livros o que observou enquanto foi o responsável por todos os contratos do Brasil com o exterior na área tecnológica, nas inúmeras vezes em que foi secretário de Indústria e Comércio do Brasil.
e nos diversos cargos de direção que ocupou à frente de instituições como o Conmetro, a Fundação Tecnológica Industrial, a Comissão de Tecnologia Industrial do CNPq, a Comissão de Coordenação do Conselho de Desenvolvimento Industrial, a CDI, comissão como membro da OEA e das Nações Unidas, como secretário de Articulação Municipal do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, como presidente do Centro de Estudos Tropicais, o Centrop, como fundador e participante do Centro Latino de Altos Estudos, entre muitos outros. Seus livros não são nada animadores. Ele fez o diagnóstico, mas deixa a nós a busca pela saída. Vou então lhes passar brevemente os tópicos da minha leitura pessoal sobre esse diagnóstico que tem ficado cada dia mais claro para mim. Quando meu pai começou a escrever, poucos conseguiam ter acesso às informações que naquela época não contavam com os recursos da internet. Em palestra proferida no lançamento do Prona, ele diz uma frase óbvia, conhecida também por ter sido dita por Jesus Cristo: a verdade vos libertará. Pois bem, que verdade é essa que nos libertará? Como encontraremos a verdade, senhores? Pois eu digo, através do estudo, da ciência e da história. Não da história manipulada e incompleta que nos passa nos livros da escola. Não da história maquiada, parcial que os meios de comunicação nos contam, mas da história que está nos livros, que muitos de nós não encontram tempo de ler. História escrita por intelectuais, por cientistas, por pesquisadores que dedicaram sua vida a isso, e não a ganhar dinheiro, e não a ficarem ricos, e que, na maior parte das vezes, não são conhecidos da população como um todo. Sinto muito, senhores, mas não há outro caminho para entender este mundo senão através do esforço pessoal, da pesquisa e da leitura. E de muito senso crítico, muito raciocínio lógico, nós é que temos que interpretar o que lemos. Por que eu digo isso? Porque vejo uma sociedade cada vez mais, que flutua cada vez mais sobre conceitos mentirosos, sem base ou fundamento, que querem que nós acreditemos. Os dados manipulados que a mídia nos passa formaram a sociedade sem base, sem raiz no conhecimento verdadeiro, no conhecimento de nós mesmos, de nossas riquezas, potencialidades e principalmente de nossa importância no contexto geopolítico mundial. Não posso fazer aqui um discurso sobre ciência e tecnologia, como meu pai fazia, defendendo o uso da biomassa como solução planetária e o Brasil como grande país produtor mundial, em razão de sua posição privilegiada com incidência solar durante todo o ano, terras férteis, água em abundância e gente. Mas posso dizer que esse projeto de produção de biomassa pode ser feito com milhares de pequenos produtores, ocupando todo o nosso país e a Amazônia, através do extrativismo de sementes como a mamona, o babaçu e tantas outras oleaginosas com alto poder energético que não destroem as florestas, ao contrário, as protegem, geram renda e emprego para milhares de famílias e produziriam também simultaneamente uma cultura de subsistência, ou seja, essas famílias produziriam a cultura de subsistência além de gerar energia para o Brasil e para o planeta, através do extrativismo e algumas pequenas produções, mescladas com a floresta original, típica, sem esse desmatamento e sem essa monocultura que nós vemos que é prejudicial. E esse tipo de ocupação do território brasileiro, que geraria renda, emprego, alimentação para todos, além de proteger nosso território dos grileiros, ladrões de madeira, milionários que só pensam em seus lucros e não se importam em desertificar a Amazônia, em assorear nossos rios ou destruir nossos biomas, que nunca nenhum ser humano será capaz de reconstruir
como ocorreu com o nosso Rio Doce, destruído pelos compradores irresponsáveis da nossa grande empresa Vale do Rio Doce. É só olhar, senhores, vejam o que estão fazendo, retirando recursos e investimentos das instituições nacionais de desenvolvimento tecnológico. Não precisa ser muito inteligente para constatar que alguém está pensando tudo isso. Nenhum brasileiro vai fazer isso porque é bom para o Brasil. Meu pai via estarrecido tudo que construiu ser desmontado. O Proálcool e todas as instituições de fomento e pesquisa, eu digo todas foram desmanteladas. Os senhores acham que isso se deve ao acaso? Os senhores acham que nós brasileiros somos incompetentes? Somos burros? É claro que não, senhores. Então, como e por que essas coisas acontecem? Porque, sistematicamente, desde o Brasil colônia, que nos tiram a possibilidade de nos comunicarmos. Quantas pessoas no Brasil tiveram acesso aos livros de meu pai? Quantos os conhecem dentre os milhões de brasileiros que somos? Pouquíssimos, senhores. Quantos brasileiros, eu lhes pergunto, conhecem o Tiririca? Estão percebendo? É essa a chave para entendermos os interesses dos donos dos meios de comunicação. Eles não querem que as ideias de pensadores e intelectuais, como meu pai e tantos outros, sejam conhecidas. Pela primeira vez na história mundial, temos uma arma que pode, enfim, nos fazer mudar o mundo. Temos a internet, que alcança milhares de pessoas, sem que para isso sejamos milionários ou donos de empresas de comunicação. Mas alerto, a internet já começa a ser controlada pelos mesmos que controlam as TVs e os jornais de grande circulação. Portanto, temos que ser rápidos e usar de nossa criatividade nesse ato histórico. É nossa obrigação difundir verdades, descobertas e constatadas, fruto de estudos e pesquisas sérios. De forma muito simples, vou lhes dizer o óbvio não percebido pela maioria. Vivemos em um mundo manipulado por informações falsas. Os dados econômicos são manipulados. O papel moeda deveria ser representação de uma riqueza real, e não é. Por isso, tem sido dito que o sistema financeiro internacional está falido. Os países hegemônicos, liderados pelos Estados Unidos, emitem papel sem lastro desde a Convenção de Bretton Woods. Desde essa convenção, a questão financeira internacional não é mais referendada pelo ouro, mas sim pelo dólar. E esse sistema, obviamente, é totalmente manipulado. A indústria da comunicação é dominada no mundo todo pelos donos do capital, que são os donos dos bancos e das grandes empresas. Verifiquem quem são os maiores acionistas da Samarco, da Warner Brothers, da Petrobras, das transnacionais da área farmacêutica, das transnacionais produtoras de agrotóxico, das transnacionais produtoras de alimentos transgênicos. São as mesmas famílias. Quando for auditada a dívida pública, se algum dia conseguirmos fazer isso, nós saberemos quem são as pessoas que lucram com juros exorbitantes, dinheiro drenado da remuneração do trabalho de toda a população brasileira. Obviamente, todos aqui sabem que mais de 50% de nossos salários vão para os cofres públicos sob a forma de impostos e taxas, e que destes, a metade vai para pagar juros de uma dívida que sequer sabemos como se formou. Nós, brasileiros, não sabemos como essa dívida se formou. Não foi autorizada a auditoria dessa dívida. Percebe agora como se dá a escravidão? 25% de nosso trabalho vai enriquecer pessoas que não estão produzindo nada.
Imaginem 25% do trabalho de uma população com proporções continentais. Somem a isso o fato de que a maior renda dos países hegemônicos vem da venda de produção intelectual. Os senhores já pararam para pensar quanto custa 1 quilo de quartzo para exportação? E por quanto compramos um chip com miligramas de quartzo em razão do conhecimento agregado ali para uso na informática? Pois bem, por que então não desenvolvemos nós essa tecnologia ao invés de adquirirmos de fora? Os senhores conseguem imaginar se nós brasileiros, ao invés de vendermos o nióbio bruto, determinássemos que ele só sairia do Brasil sob a forma de produto acabado? Só para informação, a indústria espacial, a internet, a indústria bélica mundial dependem do nosso nióbio. 98% das reservas mundiais de nióbio são brasileiras. É o nosso subsolo, é da pátria, é do Brasil. São verdades alarmantes que não podem ser ditas ou não são ditas por razões óbvias. Os donos das grandes empresas que precisam comprar nosso nióbio a preço baixo e vender seus produtos acabados com preços altíssimos, não querem que o nosso governo desenvolva tecnologia para competir com eles. E pior, que nosso governo determine que o produto só sairá do Brasil sob a forma acabada e com a nossa tecnologia. Entendem por que as empresas tecnológicas que meu pai desenvolveu foram desmanteladas? Sabem como fazem isso? Simples. Através dos meios de comunicação, eles controlam as informações que serão passadas à população. Digo, população não, populações, porque este fenômeno está ocorrendo em todo o mundo capitalista e democrático, onde os governos não são os proprietários das TVs. Pois bem, através de informações manipuladas e mentirosas, direcionam a população para onde querem e colocam no poder em todos os países, onde controlam a mídia, seus representantes. Obviamente, jamais obteriam êxito se falassem a verdade, porque seus interesses são voltados para o próprio lucro. Com essa metodologia de manipulação, pasmem, segundo um estudo da organização não governamental britânica Oxfam, neste ano de 2016, 99% das riquezas do mundo se concentram na mão de 1% da população mundial. São algumas famílias que controlam o mundo. Obviamente, essas famílias não são boazinhas, nem estão se importando se essa concentração de riquezas está causando um genocídio mundial em razão da falta de todo tipo de recursos. Eles, ao contrário, estão pensando, inclusive, que essas mortes são desejáveis, porque, afinal de contas, quem está morrendo é essa gente subdesenvolvida, feia e burra, nós. E que, para a infelicidade deles, vive e é dona de um país que tem as maiores reservas estratégicas de minerais do mundo, tem a maior biodiversidade do mundo e recebe a maior incidência de sol em terra fértil e com água do mundo. Entendem por que os países que não aceitaram esse controle dos países hegemônicos são satanizados pela mídia? Entende por que esses países têm sofrido sanções e têm faltado todo gênero de coisas? Esses embargos ocorrem porque é extremamente ameaçador para os donos das empresas internacionais, qualquer governo que desenvolva tecnologia e proteja a produção nacional. Daí essa propaganda alarmante das mídias a favor do Estado mínimo, do liberalismo econômico sem intervenção estatal, das privatizações. Nesse contexto, o Brasil é um gigante adormecido. Se o Brasil assumir seu real poder, souber da verdade, da dependência de todo o globo terrestre em relação a nossas riquezas reais,
Aí, meus amigos, haverá não apenas um Japão ao sul do Equador, mas 23 Japões, porque o Brasil tem 8.516.000 metros quadrados e o Japão apenas 377.972 quilômetros quadrados. Mãos à obra, porque um horizonte brilhante nos espera se tivermos uma população consciente. O Brasil estava se unindo a 4 outros países em desenvolvimento que estavam na mesma situação, países poderosos no mundo. Juntos nós formaríamos 50% da população mundial no BRICS. Estávamos criando uma outra moeda com um banco sediado na China para fazer frente ao dólar. Estávamos desenvolvendo o primeiro submarino movido a energia nuclear da América do Sul. Estávamos desenvolvendo um cabo de fibra ótica para nos comunicarmos com esses países aliados sem interferência dos países hegemônicos. Estávamos desenvolvendo um sistema de internet que não pudesse ser manipulado pelas potências hegemônicas. E tudo isso está sendo demolido neste exato momento. Então, mãos à obra. A história é feita de pessoas. Nenhuma das grandes pessoas na história foi diferente de você, de mim ou de meu pai. Pois que essa semente, que esse vírus passe a todos os brasileiros e que nós entendamos que temos que valorizar uns aos outros, que incentivar uns aos outros, que quando um começar a fazer algo, devemos dar força uns aos outros, porque somente unidos, nós aqui dentro e este país, com os outros países que estão na mesma situação e que não nos tratam de cima para baixo, mas de igual para igual, olhando nos olhos, é que nós vamos conseguir algum dia ser uma potência e proteger o nosso povo e ajudar o resto da população mundial, porque não é nosso interesse fazer como as potências hegemônicas mundiais, que matam e destroem vidas, usando drones, matando crianças inocentes e pessoas que não têm nada a ver com o que está acontecendo nessa briga de poder e de ganância. Um grande abraço a todos e muito obrigada pelo convite.